Começa agora pela TV Câmara de Itajaí, no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí, mais um Câmara Aberta. Agora em março, será realizada a 11ª edição da Conferência Municipal de Saúde e também 4 pré-conferências temáticas preparatórias para a Municipal que acontece nos dias 17 e 18 de março, no campus da Univale. E a organização está a cargo da Secretaria de Saúde de Itajaí e também do Conselho Municipal de Saúde, o Comusa. E é para falar exatamente sobre isso que está conosco hoje aqui o secretário executivo do Comusa, Paulo Roberto Schlemper. Mais uma vez, muito bem-vindo. Muito bom estar aqui novamente, Elis. Agradeço o convite. Estamos aqui para falar novamente da conferência, e de outras questões que forem em volta da saúde pública do município. Paulo, antes da gente entrar exatamente no tema, das conferências e das pré-conferências, eu queria saber algumas coisas. Por exemplo, está muito quente aqui na Câmara ainda esse projeto de lei número 16 de 2023, que nessa semana agora foi pedido urgência pelo governo para a Câmara, mas essa urgência foi derrubada, essa urgência não foi autorizada pela Câmara. São 48 milhões de reais, um pouco mais do que isso, para diversos programas em saúde, entre os quais a recontratação de empresas que já prestam serviços para o município. No entendimento do Comusa, esse dinheiro está sendo bem aplicado, é isso mesmo? O orçamento está sendo feito de forma correta? Começamos bem. O entendimento do Conselho ele é baseado no que determina a legislação, E hoje o que determina em termos de repasse de recursos públicos à saúde é a Lei Complementar Federal 141, de 2012, Então, o artigo 2º da lei diz que eu só posso computar os recursos em saúde aquilo que está previsto no Plano Municipal de Saúde. E o Plano Municipal de Saúde, que está em vigência desde o ano passado, no período de 2022 a 2025, ele não prevê a terceirização, E, além do mais, a questão de recurso público, ele deve ser deliberado em conselho. O conselho deve deliberar e para depois fazer esse encaminhamento à Câmara dos Vereadores. Então, esse processo não aconteceu, E, além do mais, a Lei Municipal 2.640, a que cria ou institui o Fundo Municipal de Saúde, no seu 2º artigo, diz que o fundo é gerido pelo secretário em conjunto com o Conselho de Saúde. Então, não só essa questão da tramitação desse projeto de lei aqui na Câmara dos Vereadores, mas como todo o processo de terceirização, que isso vem acontecendo desde maio de 2022, houve algumas discussões em plenárias do Conselho, mas isso não foi algo que nós deliberamos, Paulo, por que tu chamas de terceirização o processo de contratação que o secretário nos disse aqui que é emergencial, embora já venha emergencial há um bocado de tempo? Terceirização é quando uma pessoa jurídica contrata outra pessoa jurídica para prestar o serviço. E nesse caso é o que está acontecendo. Então, o Fundo Municipal de Saúde contrata uma empresa privada, uma pessoa jurídica, para prestar esse serviço. Que é uma atividade finalística da saúde. Porque a contratação é de médico, de enfermeiro e técnico de enfermagem, que estão dentro das unidades de saúde, dentro das UPAs e dentro de outros serviços de saúde do município. Então, nós não tomamos conhecimento. Até 1 hora antes de abrir a sessão da Câmara, teve alguns vereadores que entraram em contato perguntando: o Comusa deliberou sobre? Não, o Comusa não deliberou sobre. Aliás, o Comusa não soube, não chegou a ler o projeto de lei para fazer os seus pareceres, as suas análises, Então, é nesse entendimento que o Comusa tem a respeito desses recursos, Então, inclusive tem alguns documentos que o Comusa encaminhou à Secretaria de Saúde em outubro do ano passado, solicitando informações a respeito da empresa terceirizada, especificamente o Instituto Maria Schmidt, o IMAS, Esse documento aqui, Paulo? Esse 13 de outubro de documento. 2022. Então, desse documento aí, das informações, apenas o item 1
o item 1 e o último item, se não me engano, o item 6, ele foi encaminhado, que seria a questão do registro ponto, né, dos trabalhadores do IMAS, assim como todo o processo que gerou essa contratação. E aí a gente fala que é um processo, mas assim, isso vem da Diretoria de Atenção à Saúde, passa para o setor de compras, que passa para a Secretaria de Governo, vai para a Procuradoria-Geral, que emite parecer. Então existe todo esse processo, né, que ao entendimento da população, essa burocracia que é necessária, né? Só que alguns pontos nós não tivemos a informação, que é a questão de produção dos trabalhadores das unidades de saúde, a questão de produção dos trabalhadores das UPAs, Cordeiros e a UPA-CIS, né? Enfim, e além de outras questões mais que deveriam ter dentro do entendimento do Comusa como uma análise, que para eu, município, pagar uma empresa privada, eu tenho que ter os pareceres. Alguém responsável pelo contrato, se eu não me engano, são 4 servidores comissionados que são responsáveis por fiscalizar esse contrato, ou seja, para a empresa receber tem que ter o parecer e encaminhar ao fundo, o fundo faz o empenho, né? Quer dizer, empenho não, o pagamento, porque já está lá o valor empenhado, entendeu? Porque o município contrata por hora, né? Mas a empresa, nos últimos meses, teve que pagar via CLT. Você imagina, assim, na experiência que você tem aí já de tantos anos de conselho, hoje são quantas unidades de saúde? Mais de 30, né? Mais de 30 unidades. De 30. Só 4 pessoas para fazer a fiscalização desse contrato, ela vai fiscalizar basicamente só papel, né? Sim, até porque quando a gente solicitou essa informação... Como é que o Comusa, desculpe te interromper, como é que o Comusa consegue saber, por exemplo, se realmente aquele médico prestou aquele número de horas que está sendo ali pago para ele via empresa? Ou está sendo pago para a empresa? A questão das horas, isso foi até uma cláusula contratual que a empresa deveria instalar nas unidades de saúde o registro ponto. Então, quem chega lá no acesso dos trabalhadores tem 2 relógios pontos digitais. Um dos servidores da Secretaria Isso foi instalado? Isso foi instalado. E outro do Instituto Maria Schmidt, né? Mas não é só a questão do registro ponto, né? O servidor não é só bater ponto de entrada, ponto de saída. O que nós queremos saber também é a sua produção, né? Quantas pessoas ele atendeu por dia? Assim, quanto tempo levou cada atendimento? São situações que você pode até mensurar, mas quem vai mensurar isso é a população, né? Será que o atendimento está sendo bem realizado? Será que o usuário está sendo, digamos, ele é satisfeito com o trabalho? Há vínculo com a equipe? Porque assim, eu lembro que quando a gente ia ver essa solicitação, houve uma informação, isso sem documento, sem nada, que na época, isso em dezembro, tinham 1.000 trabalhadores, ou seja, de 1º de junho até o final do ano, 1.000 trabalhadores do IMAS passaram na unidade, né? É muita gente. Então, é bem provável que teve trabalhador que ficou 15 dias, trabalhou um mês, um está trabalhando desde o dia 1º de junho, mas percebe-se já com essa informação, que não é algo documental, que há uma rotatividade. Isso no entendimento de vocês é ruim porque a saúde ela prevê um certo vínculo para ter uma confiança, né, entre o médico e o paciente. Eu vou dar um exemplo prático nisso. Eu chego lá na unidade de saúde, aí um médico me atende. Aí eu converso com ele, ele nunca me viu, não conhece meu histórico, não sabe onde eu moro, as condições da minha família, nada disso. Ao contrário do médico estratégico da família, que está há anos na sua função e conhece a sua região, conhece as necessidades. Porque a estratégia da família, ela veio para atender a pessoa, não a doença. E aí o que acontece? Eu chego lá na unidade e o médico me atende, ele escuta as minhas queixas e ele me encaminha uma série de exames laboratoriais. Aí eu vou, faço os exames, daqui a 10 dias, 15 dias eu consigo reagendar o meu retorno lá e chego lá e vejo outro médico, que também não me conhece. Ele não sabe do meu histórico, não sabe nem por que eu recebi aquela série de exames.
Então, tem essas situações que, no entendimento do controle social voltado à atenção primária, é isso que nos interessa. É a pessoa ter o seu vínculo com a unidade de saúde e, quando ele chega lá, ele é reconhecido como pessoa, como uma parte de uma comunidade que tem suas dificuldades. Daí o médico conhece a dificuldade de transporte, a dificuldade quando tem a carência das pessoas de comida, de emprego, as pessoas que sofrem de transtornos psicossociais. Então ele tem esse conhecimento. Então isso é o mais importante, né? E a gente não consegue mensurar isso olhando de fora, né? Porque só colocar médico lá para atender, eu não sei se isso surta realmente resultados positivos à população. E, no caso, entrevistei há pouquíssimo tempo aqui o secretário de Saúde, o Emerson Duarte, e ele disse que, inclusive, as equipes de estratégia de saúde da família, que estão deficitárias, ele até reconheceu isso, estão deficitárias, mesmo para essas equipes está sendo contratado pessoas via empresas terceirizadas. Esse é o principal ponto de discordância entre o Conselho, que inclusive já perguntou diversas vezes e desaprovou as contas da Secretaria, também pela falta de um concurso público, pela falta de um profissional que seja mais perene na unidade. É mais grave ainda isso com relação às equipes de saúde da família, né? As equipes, elas têm uma organização que é composta por agentes comunitários, técnico de enfermagem, enfermeiro, médico. E aí, dentro de uma unidade de saúde, pode ter 1, 2, 3, 4, até 5 equipes, né? Que monitoram toda aquela região ali, né? E, assim, eu não sei, é isso que a gente queria ver da questão da produção, porque quando houve essa contratação de empresa terceirizada antes do Instituto Maria Schmidt, a empresa tinha assim, tem enfermeiro disponível integralmente no horário de funcionamento da unidade? Tem. Só que tinha equipes que tinha um enfermeiro trabalhando de manhã na equipe e à tarde tinha outro enfermeiro. E o enfermeiro ele é um profissional que é uma peça-chave da equipe, né? E aí, imagina, você tem uma equipe que tem um médico, um enfermeiro, um profissional de manhã, o outro à tarde, que não se conhece, né? E não se conhece por uma condição do próprio trabalhador, né? Porque eu trabalho de manhã no município B e à tarde vou trabalhar no município A. E o outro trabalha no município, mas à tarde trabalha na outra empresa. Então, não tem essa condição de sentar e fazer planejamento. Compor equipe dessa maneira, até onde a gente vai criar realmente assim, o que prioriza as diretrizes do SUS. Isso é o mais importante. E acaba fugindo do objetivo primordial das equipes de estratégia de saúde da família, que é fazer a prevenção, que é conhecer a pessoa lá no ambiente que ela assim, está. A gente também tem essa dificuldade de entender os dados epidemiológicos, porque assim, o SUS ele foi criado com várias diretrizes, né, priorizando a atenção primária. E quando eu priorizo a atenção primária, eu tenho que priorizar a promoção em saúde. Ou seja, eu tenho que fazer com que a vida do cidadão ele siga sem as enfermidades. Digamos assim, que ele comece a criar uma enfermidade aos 60 anos. Ou seja, até os 60 anos, o que ele teve? Diarreia, vômito, uma gripe, uma virose, mas foi levando. Ou seja, nós conseguimos fazer com que ele chegasse aos 60 anos, que ele não tivesse comorbidades por pressão arterial, que ele não tivesse comorbidades por diabetes, ou por obesidade, né, por falta de nutrientes, ou por falta de água potável. Nós conseguimos fazer isso. Então, imagina, você consegue investir em saúde dessa população que quando chega lá na velhice, que ela começa a demonstrar isso. É o contrário. Nós não conseguimos fazer isso porque, primeiro, a população está estressada.
Nós vemos aí as condições de saúde mental da população em geral, principalmente do servidor público. Porque se você abrir um jornal do município hoje, você vê lá pelo menos alguns decretos de afastamento do servidor por doença, né? A gente não sabe quais são as doenças, mas na prática a gente consegue ouvir alguns servidores que dizem, não, eu estou com uma condição de trabalho ruim. E isso faz com que eu me afaste do meu trabalho. E esse é mais um agravante, inclusive, por essa questão dessa troca efetiva das equipes, né? A rotatividade não é positivo para a saúde. Paulo, a gente tem que fazer um pequeno intervalo. Na volta, a gente segue mais falando aqui a respeito de como é que está, né, essa questão da saúde aqui em Itajaí. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o secretário executivo do Conselho Municipal de Saúde, o Paulo Roberto Schlemper. Paulo, a gente terminou o primeiro bloco falando ainda um pouco a respeito dessa deficiência toda de pessoal que está tendo na Secretaria e de uma espécie de terceirização que foi feita por meio dessas contratações. É lógico, a gente sabe que se você não tem profissional no quadro, tem que contratar. Mas é só esse o problema da Secretaria? Quer dizer, eu vi ali que vocês têm há mais de 6 anos, né? Há 6 anos consecutivos indicando desaprovação de contas da Secretaria. O outro problema principal é o quê? Tem verba que seria do SUS, da saúde, sendo aplicada de forma indevida ou sendo aplicada fora da sua finalidade? Olha, quando a gente faz o parecer, é um parecer que um dos pareceres vai para o Tribunal de Contas do Estado, que os Conselhos de Saúde devem emitir até o dia 30 de abril de cada ano um parecer a respeito da sua competência, né? No caso do Comus, é a competência do Fundo Municipal de Saúde. O último ano teve quase 80 páginas de parecer, sendo que esse parecer ele poderia ser economizado em umas 5 páginas. Por quê? Porque o principal instrumento que a gente avalia é o relatório anual de gestão, que conforme a Lei Complementar 141, o gestor tem que encaminhar esse parecer, esse relatório, até o dia 31 de março. Nós já estamos no dia 24 de fevereiro de 2022 e nós não recebemos o RAG 2021 ainda. O secretário comentou, fez algumas exposições do porquê do RAG não ser apresentado, mas isso não é o primeiro ano que não acontece. Se eu não me engano, em 2020 também não foi apresentado e teve um ano, acho que 2016, 2017 também não foi apresentado o relatório de gestão. Posso estar totalmente enganado, mas não foi um ano só. Mas tem vários fatores que fazem que a gente emite parecer desfavorável às contas do fundo, né? Primeiro é a questão dos valores adicionais, né? Porque se faz um plano municipal de saúde, esse plano você faz a programação de cada ano e estipula um valor. Pela lei, isso deveria ser apreciado pelo Conselho, né? O orçamento, antes de ser encaminhado à Câmara dos Vereadores, que tem sua função legal também, o Conselho não substitui Câmara dos Vereadores, ela apenas ela daria o suporte para a Secretaria de Saúde encaminhar esse, digamos, ato administrativo para o Legislativo. Isso não acontece. Esse é um caso, esses 48 milhões não foi apreciado. Mas tem outros valores, por exemplo, os valores pactuados com terceirização em 2022, nada apareceu no Conselho.
E tem muitas outras coisas que a gente rebate e são coisas repetitivas, né? Porque, assim, a falta de informações, a falta de documentação. A gente fala são inconsistências, né? A gente não fala de irregularidades ou ilegalidades. Quem dá o parecer é o Tribunal de Contas. Até o secretário, na sua entrevista, ele comenta, o Comusa reprova, mas o Tribunal de Contas aprova as contas do fundo, né? Nesses 6 anos que foram reprovados. Mas, assim, eles não se baseiam no parecer do Conselho. Porque se eles se basearem no parecer do Conselho, com certeza eles vão tomar alguma normativa, aprovar com ressalvas ou até mesmo a desaprovação das contas, porque o principal instrumento não veio, que é o RAC, né? E além de assim, a gente observa que tem contratos que são renovados com o Fundo Municipal de Saúde desde 2014, ou seja, há uma infração na lei de licitação, a lei 8666, né? Então, a gente faz, eu digo a gente faz, porque a Secretaria de Saúde, ela dá todo o suporte a todas as comissões, a plenária e a mesa diretora. Então, a gente acompanha, né, as comissões nessas análises, a gente recebe, os documentos que tramitam de dentro para fora e de fora para dentro do Comusa, passam pela Secretaria Executiva, né? Muitos são assinados pelo presidente do Comusa, muitos são assinados pelos coordenadores de comissão. Muitos também são assinados por mim. Então a gente vê que assim faltam realmente algumas informações, porque assim, quando você cria um orçamento, o orçamento tem que estar amparado em alguma coisa. No caso da saúde, chama-se Plano Municipal de Saúde. Se não está no plano, o município não deveria gastar com essas ações, né? A mesma coisa, é uma programação anual de saúde, foi feita a lei de diretrizes orçamentárias, baseado no quê? Não é na programação anual. Porque a gente percebe que o orçamento está totalmente fora de sintonia com a programação anual, né? E, então, fora de sintonia também com o Plano Municipal de Saúde. E assim tem outras deficiências também, por exemplo, se você, que nem fala assim, procura no portal da transparência. Só que tem muitos empenhos que estão no portal da transparência que a gente não observa, por exemplo, atos administrativos. Não tem contrato, não tem nota fiscal, né? Outras situações que comprovem aquele empenho. Então, assim, tem algumas situações que eu acho que talvez fazer outro encontro só para falar das reprovações das contas, porque são coisas bem complexas, né? Então, como agora, né? Essas informações que a gente pediu já é para análise da Comissão de Orçamento e Finanças do Conselho, a COFIN, já para emitir o parecer para agora até o dia 30 de abril. Bom, o secretário prometeu que esse ano o RAG vem. Na realidade, sim, eu até mando um abraço para o secretário, o Emerson, né? Mas nada mais é do que um cumprimento legal. A lei determina. Então, fazer por um capricho do secretário, não. Na realidade, é uma determinação legal. E são coisas bem distintas. Sim. E outra coisa, outro ponto que eu vi que vocês são bastante reincidentes também nessa questão do canil municipal está sendo custeado em grande parte com recursos que seriam da Secretaria de Saúde ou do Fundo Municipal de Saúde, quando na verdade eles teriam que ser por outra secretaria que cuida da proteção animal, por exemplo. É isso mesmo? Assim, aí é uma situação que o Comusa foi até criticado, né? Dizendo, o Comusa não se atenta à causa animal. Não, a gente tem que separar as coisas. Sabe? É a mesma coisa esses valores de 48 milhões. O Comusa não sensibiliza com as pessoas que vão ficar desassistidas. Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O canil ele não pode estar dentro dos recursos da saúde. Ponto. Eu só posso investir em saúde, conforme a Lei Complementar 141, em ações voltadas à saúde universal, igualitária, que dá a garantia de acesso a tratamento, a compra de insumos, medicamento, a construção e reforma de unidades, pagamento de servidores, capacitação, tecnologia, o que envolve a saúde.
Hoje, saúde animal não é voltada à saúde humana. Isso a gente tem que separar. O município, ele tem a capacidade de criar uma unidade pública de atendimento animal. É a questão da UAPA. Aquela UAPA, hoje, se eu não me engano, está com o INES, né? Instituto... Cidade Saudável, né? É isso? Instituto Cidade Sustentável. Sustentável. E aí, o que acontece? Só que tem trabalhadores lá que saem da folha de pagamento do fundo. Então, nós temos lá, eu acho que são 8 servidores, 9 servidores, aí temos médico veterinário, inclusive tem agente de endemias trabalhando no canil, tem técnico de enfermagem e tem uma gerente de unidade de saúde, que eu acho que é a única função que é de um comissionado. Né? O que deveria fazer? Essas pessoas vão trabalhar no canil... Desculpe, Beto, Paulo Roberto. Como é que se dá essa... você falou que seria como se o canil fosse um posto de saúde, mas o canil não é um posto de saúde. Mas o que acontece? Não é um posto de saúde, mas a gerente é de unidade de saúde. Ela é lotada. Ela está deslocada. A função dela é gerente de unidade de saúde. Só que ela está deslocada. Ela estaria deslocada. Bem, aí é comissionada. Se ela foi nomeada para ir direto para o canil, não sabemos, mas a função dela lá é gerente de unidade de saúde 1. Tá? Quem está trabalhando em qualquer unidade de saúde do município está também como gerente de unidade de saúde 1. Então, a lotação dela está lá. Os médicos veterinários estão lá, são servidores da saúde. Eles podem trabalhar no canil? Podem, desde que sua folha de pagamento vá para outra secretaria. Pode ir para o gabinete do prefeito, pode ir para o gabinete do vice-prefeito, pode ir para o INES, pode abrir uma secretaria animal. O governo federal não quer abrir o Ministério do Namoro. O Secretaria do Bem-Estar Animal pode ter também. Então, o recurso do município, inclusive, ele pode até pleitear recursos do governo federal, se tiver mecanismo para isso. Então, o problema não é que haja o cuidado animal, o problema é que o dinheiro que sai do SUS deveria estar sendo aplicado na saúde humana e não na saúde animal. E como é que o município ele deveria interferir na condição animal? Quando tem um manejo para tentar evitar doença animal em seres humanos. Então, se eu não salvo engano aqui, o último caso de raiva humana que aconteceu no Brasil foi em Angra dos Reis. Teve 2 casos em 2020. Um sei que foi em Angra dos Reis e foi ocasionado por um morcego, animal silvestre. E o outro foi uma mordedura de uma raposa, outro animal silvestre. Mas antes disso, se eu não me engano, eu acho que foi aqui numa cidade de Santa Catarina, em 2014, 2013, houve uma mordedura de um animal, um cão com raiva. Opa, aí sim existe risco de saúde humana. O que se faz? Aí você faz todas as ações epidemiológicas para evitar que não tenha outros casos. Então, você faz lá um raio de ação, previne aquela situação, evitou, não tem mais, não é a saúde que cuida mais disso aí. Até aquele momento, o dinheiro pode sair do Fundo Municipal de Saúde para esse tipo de ação com animais. Fora essa situação, não. Não. Aí eu até falo outra situação que as pessoas, às vezes, têm uma certa dificuldade de entender. A saúde não pode investir nem em saneamento básico, com algumas condicionantes. Pode ser feito com aprovação do Conselho quando você tem alguns distritos longínquos que você precisa fazer aquelas condições desumanas, o esgoto céu aberto, que compromete a saúde daquelas pessoas. Aí você pode pegar, com aprovação do Conselho, fazer ações para prevenir, né, ou fazer o saneamento básico em regiões quilombolas, em comunidades indígenas ou comunidades bem isoladas. Mas não. Em condições normais, não. E aí que fica bem claro. Eu, particularmente, eu sou favorável, eu até uso a expressão errada. O município da Jaí tem a capacidade técnica, tem a capacidade política e principalmente uma capacidade financeira de ter uma assistência pública animal. Inclusive tem capacidade de fazer várias unidades de saúde animal dentro do município. Pode fazer na região do Cordeiros, pode fazer na região da Itaipava, pode fazer na região da Floresta, ou seja, mas que fique bem claro, por uma condição legal, não pode gastar recursos em saúde. E teve um período aí... Porque, querendo ou não, isso é um tipo de desvio.
É um tipo de desvio. E é uma das ações que a gente vive colocando nos pareceres de maneira recorrente, né? Então, que fique bem claro, o Comusa apoia a saúde animal, mas desde que esse recurso não venha da saúde. O correto seria, talvez, vir de uma secretaria a ser criada ou então do Instituto Cidade Sustentável. Porque as ações têm que ser voltadas à saúde humana. É a mesma situação. Eu construo uma unidade de saúde. Ah, mas eu preciso reformar a rua para ter acesso. A rua não é competência de recursos da saúde. Os recursos ficam com o prédio. A reforma, a ampliação, a construção de novas unidades. Até a calçada. Depois, fora da calçada, não pode ter recurso de saúde. Entendeu? Ok. Nossa, a gente já se esgotou também o segundo bloco. No terceiro, a gente vai falar aí especificamente só das pré-conferências e da Conferência Municipal de Saúde que acontece em março. É só um minuto, a gente já volta. Fique por dentro do que acontece na Câmara de Vereadores de Itajaí. Inscreva-se no canal do YouTube. Curta a página no Facebook. Siga o perfil no Instagram e também no Twitter. Acompanhe todo o conteúdo do Poder Legislativo nas redes sociais. @Câmara Itajaí. Voltamos aqui no Câmara Aberta, que hoje entrevista o Paulo Roberto Schlemper, secretário executivo do Comusa. E agora vamos entrar no ponto que seria o ponto principal do nosso programa, que até agora não falamos. Só falamos em polêmica até agora. É verdade. Mas, exatamente para ver se a saúde começa a entrar nos trilhos, digamos assim, que se vai ser feito novamente uma Conferência Municipal de Saúde, né? A 11ª, 17 e 18 de março, é isso? Isso mesmo, né? Só que antes disso, 4 pré-conferências? Nós temos 4 pré-conferências a serem realizadas, porque a gente já realizou 2 ano passado, que a primeira foi da população negra, depois nós fizemos a segunda com a temática dos trabalhadores urbanos e rurais, e nós temos agora, já no dia 2, a pré-conferência dos estudantes trabalhadores, dos estudantes profissionais de saúde e dos trabalhadores do SUS. Tá? Talvez era um ponto interessante já começar a discutir essas questões de terceirização, concurso público, porque isso envolve realmente esse público aqui que vai estar no dia 2. Né? Já no dia 9, nós temos a pré-conferência das pessoas com deficiência física, psicossocial, intelectual, doenças raras ou negligenciadas. Mas a pessoa que tem uma doença, por exemplo, crônica, também pode participar. Não, mas eu não tenho ninguém da minha família, ou também sou uma pessoa só, também pode participar. No dia 9 de março, nós temos, no dia 7, eu pulei uma aqui, dia 7 de março, nós temos dos movimentos e entidades de pessoas LGBTQIA+, e de mulheres. Tá? E no dia 13, que essa eu acho que seria bem rica na discussão, inclusive convidamos várias entidades para participar, que é a pré-conferência de políticas públicas intersetoriais no âmbito da saúde do município. E aí nós convidamos vários setores, inclusive o setor privado, para vir discutir. Por quê? Porque quando a gente estava falando da atenção primária, né, que está incorporado na lei orgânica do SUS, inclusive na lei orgânica do município, que a preocupação da gestão pública é a integralidade do cidadão. Então não adianta só dar acesso à saúde e não me preocupar com o transporte, com a segurança, com o lazer, com a atividade física, com a alimentação, né, com o transporte, com a mobilidade, ou seja, fazer com que a vida dele ele tenha assim menos percalços possível, né? Então a gente precisa fazer essa ampla discussão. Essa vai estar na 4ª pré-conferência que vai ser realizada no dia 13, agora. Né? E já no dia 17, às 18h30, lá no bloco D1 da Univale, a gente vai realizar a 11ª conferência, que
é a etapa municipal da 17ª Conferência Nacional de Saúde, né? E a outra oportunidade que eu tive aqui de conversar com você e com o público de casa, né? O SUS, ele é diferente de qualquer sistema público de saúde do mundo. Ele teve lá, baseado em alguns sistemas nacionais, mas o que difere do SUS, além da sua amplitude de atendimentos, né? Por exemplo, o canadense é muito bom, mas o sistema canadense não oferta psicólogo, dentista, terapeuta ocupacional, né? Então lá é mais o centralizado no atendimento médico. Nós temos isso. Só que a riqueza do Sistema Único de Saúde é a participação social. Então, desde o artigo 198 da Constituição até dispositivos legais, a Lei 8080, a Lei 8.142, a 5ª nós temos a lei que criou o Conselho Municipal de Saúde e as Conferências de Saúde, que é a 2.674, ela vem direcionando a participação da comunidade, né? E essa é a principal responsabilidade do Conselho perante a sua comunidade, perante a população de Itajaí, que é deliberar em conferência e em reuniões do Conselho. E a conferência é uma oportunidade de fazer com que a população participe, mas participe de maneira mais ativa, que ela venha participar da conferência, mas que ela dê uma continuidade na luta, né? Porque o SUS foi uma luta. O SUS foi uma luta de 5 décadas para ser implantado, né? Teve gente que lutou, chegou a morrer e nem veio o SUS implantado. E essa luz ainda está acesa, mesmo tivemos os percalços com o governo federal passado, que negligenciou totalmente o controle social. Inclusive com a extinção de vários conselhos, não foi o caso Sim. do Conselho de Saúde, porque está estabelecido em lei, ele não poderia... Ele só não fechou o Conselho Nacional de Saúde porque está amparado na Constituição, ou seja, ele teria que mudar a Constituição para fechar o Conselho Nacional de Saúde. Mas ele ignorou de todas as formas. Eu participei da última Conferência Nacional, a 16ª ou 8ª mais 8, que até 10 dias antes não tinha nem local definido. Então, realizaram a conferência em um lugar precário, que foi no Parque da Cidade, né, comparando com as outras conferências. Em Brasília, né? Em Brasília, né? O Parque da Cidade e já de é Brasília. um sinal, assim, que pelo menos hoje o Ministério da Saúde, que compõe o Conselho Nacional de Saúde, já ele está valorizando a 17ª, porque ele quer transformar esse evento em que a participação da comunidade seja realmente efetivada, não só nesse momento, é o que a gente pede, não trazer a população para discutir só no dia 17 e 18, que ela acompanhe todo esse processo, porque assim, vai lá, faz a discussão, após a conferência se cria um relatório oficial com o que foi discutido, aí nós temos que encaminhar até 4 propostas para o Conselho Estadual, né, encaminhar para a 9ª Conferência Estadual de Saúde, que vai ser realizada a princípio em Florianópolis. Itajaí reivindicou sediar a Conferência Estadual aqui. Isso vocês haviam até me colocado, acho que foi no programa no final do ano passado, vocês haviam colocado que havia essa... Essa semana assumiu a nova mesa diretora, assim como a nova composição do Conselho Estadual no período de 2023 até 2026. Então, estamos aguardando, até conheço pessoalmente o presidente, o Scusiato, que é o novo presidente do Conselho Estadual, posso até conversar com ele essa possibilidade, mas pelo tempo que temos agora eu acho um pouco mais difícil, né? Mas assim, a conferência é um evento interessante porque a população é o espaço que ela tem para discutir política pública, mas é discutir não, como eu falei, só no dia 17 e 18, mas fazer todo esse acompanhamento, né? Pegar por isso as pré-conferências, né? Tem para todos os públicos, digamos assim. Esse ano a gente fez essa temática diferente porque geralmente a gente faz regionalizado, né? E como são temas que o documento orientador ele amplia, porque ele queria trazer o máximo da população para discutir, a comissão organizadora desse ano achou interessante, tipo assim, não vamos fazer regionalizado e vamos fazer por temas, porque a gente enriquece mais, né? E aí o que acontece? Vamos falar da população LGBT, vamos fazer uma conferência lá no Cordeiros. Para sair uma proposta LGBT, seria duas. Agora, no momento que você encontra esse público que é LGBT,
aí você enriquece o debate, né? E é isso que a gente quer enriquecer o debate, fazer com que as políticas públicas venham de maneira ascendente, como é previsto na Lei Orgânica do SUS, assim como a própria Lei 141 prevê isso também, as políticas devem vir de baixo para cima, não vindo de um gabinete enfiado goela abaixo. Nós queremos que a população participe de todo o processo, desde da sugestão da proposta, da aprovação dessa proposta, inclusive da aplicação dessa política pública. Porque uma proposta, uma ideia que pode sair agora numa pré-conferência, pode virar uma política pública nacional. Isso que nos motiva para fazer a população participar, né, de enriquecer o debate. E todas as pré-conferências serão na Univale, é isso? Todas na Univale, no mesmo espaço, né, no auditório D1, né, do Bloco de Direito. Apesar de ser no segundo piso, existe o acesso, né, de rampa para cadeirante, com pessoas com deficiência, né? E aí é um fato curioso, porque a gente quer também que as pessoas com deficiência, mesmo tendo o amparo no artigo 23 da Constituição, mas o município da gente não tem política pública para deficiente. Quer um exemplo? Quando é que você chega, uma pessoa com deficiência auditiva tem, por exemplo, alguém com um intérprete de Libras? Essa entrevista, nós temos um intérprete de Libras, mas na unidade de saúde não tem, na escola não tem. Qual tecnologia hoje é ofertada a uma pessoa de baixa visão ou uma pessoa cega dentro de uma unidade de saúde? Como é que ela recebe uma receita médica? Como é que ela vai saber se é o medicamento que ela está fazendo? Uma renovação de receita. Como é que o médico colocou a dose certa aqui? Eu, cego, consigo ver o que está escrito aqui, que vai ser ofertado para mim, para a minha saúde. Tá? Todos os prédios públicos têm acesso às pessoas cadeirantes. E aí que eu conclamo as pessoas que estão nessa condição, que vêm fazer parte dessa discussão. Porque eu posso falar de mobilidade de uma pessoa que anda, tem todos os movimentos e anda de bicicleta na cidade. Eu transito de bicicleta do meu trabalho à minha casa de bicicleta. Então eu posso falar da dificuldade de um ciclista, mas eu não estou no dia a dia de uma pessoa cadeirante. Porque imagina uma pessoa que eu tenho que sair lá da Praia Brava, mas eu digo do lado direito da Praia Brava, sabe, que vem lá de cima do morro para atender na unidade de saúde da Praia Brava. Tem todas as condições ideais de um cidadão cadeirante que paga seus impostos, que tem todos os direitos que uma pessoa saudável e, digamos assim, perfeita em termos de condição física tem. E nós precisamos dessas pessoas para fazer essa discussão. Porque só quem tem aquela condição é que pode falar com mais propriedade. Sim, por de isso do que ela precisa, né? Por isso que a gente quis falar com a população negra. Porque não adianta vir eu, um branquelo de origem germânica, falar da dificuldade de uma pessoa preta. Nós precisamos dessas pessoas, nós precisamos ouvir. E com certeza a conferência que vai ter aí para as pessoas com deficiência não vai ter toda a acessibilidade, mas nós precisamos ouvi-las, nós precisamos aprender com elas para elas criarem essas condições, né? E reafirma que o município não tem política pública para isso. Nós temos assim alguns apagar de incêndios, né? Alguns contratos que o município faz com a entidade A e a entidade B. Mas eu acho isso até um pouco desumano, porque depende muito dessa afinidade política, sabe? Nada é garantido. Não é uma política pública, é uma afinidade governamental de momento. Até ontem eu citei numa reunião com uma pessoa que representa uma entidade, é tipo assim, hoje o prefeito tem uma afinidade com essas pessoas, mas digamos que o próximo prefeito ele tem mais afinidade com as entidades esportivas. Ele pode tirar o dinheiro ali e botar o dinheiro ali, que é um critério dele, porque não há política que defina isso. Ao contrário do SUS. O SUS hoje, de acordo com a Lei 141, o município tem que investir no mínimo 15%. Então tem uma definição orçamentária. O município arrecada 100 milhões, pelo menos 15 milhões está definido para a saúde. E a lei define quais os aspectos em saúde, aí até a gente fala o que não pode, que é a questão do canil, mas o que eu posso investir.
né? E por isso a importância da participação de cada um no seu segmento ou em todos. Se quiser participar de todas as pré-conferências, também não há nenhum impedimento. Aí eu quero falar para o cidadão que está aqui nos ouvindo e nos vendo, venha, participe. Eu até vou citar novamente aqui as nossas conferências. Então nós temos, no dia 2, a pré-conferência de estudantes da área da saúde, profissionais de saúde e trabalhadores do SUS, principalmente os trabalhadores do SUS hoje, que a gente ouve muita reclamação, então tem um espaço hoje para a gente discutir e fazer política pública. Nós temos no dia 7 de março, dos movimentos de entidades de pessoas LGBT e de mulheres, né? Por que não de LGBT e outra de mulheres? A gente já fez 2 conferências das mulheres e tiveram participação de pessoas LGBT. E dependendo de uma circunstância de violência, elas sofrem com a mesma característica. Morrem e apanham por ser LGBT e morrem e apanham por ser mulher. Isso é fato. Não tem como cobrir isso. Essa é dia 7, né? Isso é dia 7. Dia 9 de março, das pessoas com deficiência psicossocial, intelectual, doenças raras, negligenciadas e também doenças crônicas, tá? E no dia 13, que aí envolve vários setores, que é políticas públicas intersetoriais no âmbito da saúde integral da população. Univale, bloco D1, tá? A partir de que horário? 18h30, inclusive vai ter lanche, né? Não se preocupem que não vou ter que ir para casa jantar primeiro, né? Porque o mínimo que a gente oferta, pelo menos as pessoas que vão lá, de maneira voluntária, é dar um agrado. E nosso agrado é ouvi-las e pelo menos assim dar uma glicose para ter condições de pensar. E aí, essa última pré-conferência, que vai ser na mesma semana da Conferência de Saúde, é super importante que o mundo privado participe. Então, nós fizemos a convocação dos vereadores, de todo o secretariado, inclusive foi encaminhado ao gabinete do prefeito, que convoca os secretários, os diretores de fundação, das autarquias, né? Exatamente porque é multissetorial, né? Multissetorial. Porque, assim, se vocês lerem a lei orgânica do município, até o gás é garantido para o cidadão que precisa. Então, assim, ela é bem ampla e a gente precisa discutir essa fundamentação do nosso município. Essa é legal. É isso aí, Paulo. Vamos convidar, vamos participar, né, todo mundo, para construir a política de saúde em Itajaí. Paulo, nosso tempo já foi e já esgotou. Muito obrigada novamente pela tua presença aqui, tá? E conte conosco sempre precisar divulgar as ações do Comusa. Eu fico à disposição, Elisa. Até eu queria me autoconvocar mais para o final do ano, vir conversar mais no segundo semestre, se possível, né? Porque nós vamos ter um processo eleitoral no final do ano e o Comusa ele tem a intenção de reorganizar a sua composição. Ele quer ampliar, como a gente fez na pré-conferência, a participação da comunidade. Eu convoco novamente, se me permitirem, né, que a população participe das pré-conferências, né? Acompanhe lá no Facebook do Comusa, que a gente já está divulgando, e também participe da conferência que será no dia 17 e 18. Venha fazer política pública com a gente. Tá? Um abraço. Obrigado, Elis. Obrigada. Obrigada também a você que nos acompanha. Continue assistindo a nossa programação aqui no canal 14 da Claro e também no YouTube da Câmara de Vereadores de Itajaí. Lá no YouTube, não se esqueça, tá? Curta os nossos vídeos, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E outra coisa, vamos fazer a boa informação circular. Até o próximo Câmara Aberta.